Um dos assuntos que mais tem se falado nos últimos dias é a tal da delação premiada. Na verdade, tem se falado muito sobre delação premiada nos últimos 2, 3 anos. E você sabe o que é delação premiada? Vocês já pararam para pensar como a união faz a força? Quando éramos um bando de homo, mas ainda não éramos sapiens, nós já vivíamos em bando. Vivíamos em bando para caçar, para nos proteger, para conseguir colher alimentos, para vigiar o nosso território. E assim foi indo. Depois que nós nos tornamos essa espécie dominante, o Homo sapiens, nós sempre continuamos o quê? Vivendo em grupos, em pequenos clãs, em pequenas vilas. Depois criamos as cidades. E dentro das cidades mesmo, nós costumamos criar grupos, empresas, cooperativas. Enfim, a união faz a força. A gente já aprendeu que um andorinha só não faz verão. Pois é, mas infelizmente as pessoas que têm más intenções, elas também perceberam que se elas unissem suas forças, elas poderiam conseguir ir mais longe nas suas intenções assim ruins. E com isso surgiram o quê? Surgiram aí essas organizações criminosas, a máfia, o Comando Vermelho, o PCC, o Congresso Nacional, os políticos aí investigados pela Lava Jato, associados a grandes empresários, formaram verdadeiras organizações criminosas aí que estão depenando o nosso país. Diante dessa organização criminosa, a guerra contra a bandidagem ela ficou mais complexa, ela ficou mais intrincada. E para isso você vai precisar de novas armas. E uma dessas novas armas contra o crime se chama delação premiada. Bom, e o que é a delação premiada? Nada mais é do que a boa e velha caguetagem, sabe? Dedo duro, X9. Delação premiada é isso. É você entregar os seus comparsas de crime em troca de benesses legais. Você vai ter uma pena menor ou eventualmente vai ter até uma extinção da punibilidade. Ou seja, você nem vai responder por aquele crime. Mas vamos falar um pouquinho mais sobre esse instituto da delação premiada. A nossa legislação penal, ela tanto no Código Penal quanto em leis esparsas, elas trazem muitos crimes, que são tipos penais, figuras de crime, e elas trazem muita legislação que a gente aplica para outras questões referentes aos crimes. Um desses exemplos é a questão da confissão. A confissão ela é prevista no Código Penal e ela é considerada uma circunstância atenuante do crime. Então sempre que a pessoa confessa um crime, a sua pena vai ser diminuída na hora da sentença. Porque a confissão, ela ajuda a investigação policial, ela colabora com a elucidação do crime e ela facilita o serviço encurtando o caminho. Como foi dito no começo do vídeo, a guerra entre a justiça e as organizações criminosas elas se tornaram muito mais complexas exatamente por causa dessa organização. A polícia, o Ministério Público investiga e consegue pegar o quê? Consegue geralmente pegar os peões. De vez em quando um cavalo, mas chegar no rei e na rainha, que são as principais peças desse tabuleiro, são muito difíceis. E quando você derruba ali um peão, você pega ali você pega ali um traficantezinho de uma boca pequena, ou você pega ali um doleiro, você está tirando o quê? Peças de um sistema que são facilmente substituíveis. Você não vai causar nada mais do que um pequeno transtorno para toda aquela máquina daquela organização criminosa. Por isso que pensando em vencer esse jogo, pensando em vencer a grande guerra, é que a maioria dos países, aí, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, que é o nosso caso, criaram o quê? O sistema de delação premiada. Quando exatamente você pega um desses peões ou pega ali uma peça intermediária, você consegue, com o apoio deles, de pessoas que estão dentro da organização criminosa, chegar nos grandes chefões. Só que o primeiro ponto quem é que vai caguetar à toa? O que a pessoa vai ganhar caguetando, entregando o esquema? Ela não vai ganhar nada. Além dela não ganhar nada, pelo contrário, ela vai colocar a própria vida em risco. Então, para a pessoa se aventurar a entregar seus comparsas do crime, ela precisa do quê? Ela precisa de um prêmio, ela precisa de um incentivo muito bom. E como é que surgiu a figura da delação premiada que está tão em voga? Ela está muito em evidência porque essa figura da delação premiada que a gente tem ouvido todos os dias, aí, principalmente na Operação Lava Jato, ela é um instituto que foi criado agora numa lei de 2013. Mas isso não significa que a delação premiada não existisse. Ela existia, sim, já no nosso ordenamento, mas com outros nomes ou às vezes até sem nomes. Eu não vou abordar todo o histórico de todas as leis do período colonial, do período imperial brasileiro e tal, mas eu vou citar apenas um tal de Coronel Joaquim Silvério Reis. Esse coronel, para ter sua dívida com a coroa portuguesa perdoada, além ali de uma pensão de 200 mil réis, ele entregou nada mais, nada menos que Joaquim José da Silva Xavier,
ou mais conhecido como Tiradentes. Engraçado que essa é uma situação muito interessante para você confrontar os conceitos de ética e moral, é que a delação, né, você dedurar, você caguetar, ela é geralmente vista dentro de uma comunidade como uma atitude moral, embora ela seja ética. E a prova disso é que Tiradentes entrou para a história como herói e o Coronel Joaquim como um grande vilão. Voltando ao nosso passado recente, nós tivemos a Lei dos Crimes Hediondos em 1990, e dentro dela, lá no artigo 8º, há uma previsão de que se o crime hediondo fosse praticado em conjunto de mais pessoas, né, por meio de um bando ou quadrilha, e a pessoa que fosse presa, ela denunciasse, ela entregasse seus companheiros, e essa delação conseguisse desmantelar a quadrilha, a pena da pessoa que fez essa delação seria diminuída. Já em 1996, lá no Código Penal, no artigo que fala da extorsão mediante sequestro, sabe o sequestro que você sequestra a pessoa e pede dinheiro para devolver ela? Eles acrescentaram um parágrafo também bem semelhante, que se você pega uma pessoa e essa pessoa faz parte de um grupo e ela consegue entregar esse grupo e dessa informação dela você consegue resgatar a pessoa com vida, essa pessoa também vai ter a pena, esse criminoso que caguetou também vai ter a pena diminuída. E assim, aos poucos, diversas leis que foram sendo criadas ou foram sendo alteradas, a lei de droga, lei contra os crimes financeiros e tal, elas foram acrescendo esses parágrafos, essas hipóteses em que as pessoas que entregassem seus companheiros nessas organizações criminosas teriam suas penas diminuídas. E daí em 2013 nós chegamos na lei 12.850, que é a lei que define e combate o quê? As organizações criminosas. E ela também traz uma série de institutos que visam ajudar a investigação para apurar os crimes que essas organizações fazem, como você conseguir acesso aos registros com informações e qualificações das empresas e das pessoas, você fazer uso de gravações em ambiente, entre outras coisas, e dentro dela você tem também a delação premiada. Tecnicamente, a delação premiada se chama colaboração premiada. Essa é a expressão que a lei usa. E qual foi a grande inovação dessa lei com relação à colaboração premiada? Até então essas leis elas previam tão somente uma diminuição da pena, mas elas não previam a forma como você ia confessar, o que você ia trazer, o que você ia entregar a seus companheiros e tal. Ela criou um procedimento com uma ordem certinha de como isso vai acontecer. Então é o delegado de polícia ou o promotor de justiça que são responsáveis por colherem este termo de delação. A delação ela precisa ser espontânea, ela tem que ocorrer sempre, desde a primeira tratativa com o delegado até a assinatura e depois a homologação com o juiz, sempre na presença do advogado do investigado. E mais importante, ela precisa o quê? Surtir resultados. Então, essa delação, ela tem algumas benesses também que são previstas lá, quando aquela delação ela realmente conseguir derrubar a organização. Ela tem que trazer fatos importantes, tem que trazer detalhes da organização, tem que trazer quem é o líder, tem que trazer as provas que vão derrubar essa organização. Como essa lei ela é de 2013, nós tivemos muita pouca aplicação dela na prática, embora tenhamos ouvido muito dela na Lava Jato e tal. As questões referentes a elas têm chegado agora nos tribunais superiores e no STF, que ainda vão formar um entendimento pacífico. A gente não sabe ainda certinho todos os procedimentos, porque a lei ela não prevê todas as situações, então muitas situações os juízes vão acabar tendo que interpretar aí com base em analogias ou com base em outros princípios gerais do direito. Outras coisas ainda que a gente tem que ver, que vem surgindo muitas críticas, e as críticas são boas, elas fazem parte do processo até de amadurecimento, de repente, para uma revisão da lei, para o próprio entendimento dos juízes a respeito dessa lei, é a questão, por exemplo, da voluntariedade das pessoas que estão delatando. Muitas pessoas elas são presas em operação, a pessoa não teve acesso ao que ela está sendo investigada, às vezes ela não sabe nem se ela está sendo investigada, às vezes ela pode ter sido presa temporariamente como uma medida cautelar em que às vezes não tem nem prova direito contra ela, e essa pessoa às vezes acaba fechando um termo de delação premiada do que no medo. Então tem muita gente aí criticando essa questão da pessoa ser presa e depois ser convidada, ou a gente não sabe se ela foi convidada a delatar ou não, tem esse porém também. Então tem muitos detalhes ainda que a gente precisa amadurecer nessa questão, porque é muito nova. A questão do sigilo, por exemplo, a delação premiada,
ela fica em sigilo até o recebimento da denúncia. E o que a gente mais teve foi vazamento de informação de delação premiada aí para todos os lados. Então é uma questão bastante interessante de acompanhar, que é o surgimento de uma nova lei, é o surgimento de novos entendimentos em cima desta lei. Então é isso, eu não quero entrar no mérito dessa questão, eu acho que a lei ela é bem-vinda, eu acho que eticamente nós precisamos educar as pessoas a fazer o que é correto, e muitas vezes o que é correto ela pode ir contra alguns princípios nossos, pessoais, que está mais no campo da moral, mas nós precisamos pensar o quê? Num bem maior. Então fica aí essa reflexão para vocês. Eu acho que a lei ela é válida, talvez ela precise de alguns corretivos ali, algumas melhorias lá, e talvez os próprios tribunais possam pacificar um entendimento que melhore essa questão. Então é isso, eu vou deixar aqui embaixo todo o material que eu usei, bibliografia, vai ter um monte de legislação e um monte de artigo que eu vou deixar aqui linkado também, porque ela está prevista em diversas leis esparsas no nosso ordenamento. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também o Medium do Ciência Descomplicada, vai ter um artigo lá com esse assunto, e acompanhe, é muito bacana. Deixe sua sugestão, deixe sua crítica, e vamos nessa, galera. Se inscrevam no canal.